Olá, pessoal, boa tarde. Sejam todos muito bem-vindos a mais uma live Esquenta a Conexão do Síndico Net. Meu nome é Catarina Anderaus, eu sou editora-chefe do Síndico Net e eu também sou síndica do meu condomínio. Fui reeleita para mais um mandato há 2 semanas. Estou aqui indo para o meu 5º mandato, gente. Enquanto o pessoal está chegando aqui. Vamos ver aqui quem está aqui. Então, enquanto o Carlos está entrando, gente, para quem ainda não garantiu seu ingresso para o Conexão, o evento tá incrível. Vocês podem conferir tudo no portal conexão.sindiconet.com.br. Os ingressos estão com desconto. A gente ainda está no lote que tem desconto para todos os nossos, para nossa audiência, aqui para os nossos leitores. E vocês podem pegar o link, gente, nos nossos stories ou direto no site aí que eu passei para vocês. Então a gente vai ter palestras no nosso palco principal. A gente vai ter trilhas paralelas, vamos ter sessões de mentoria também e nós vamos ter a Estação Síndico Net, que é um podcast que a gente realiza ao vivo, enquanto está rolando lá o evento, com várias entrevistas super interessantes, com transmissão ao vivo que a gente vai fazer para o nosso canal. Então vai estar imperdível e esperamos encontrar todos vocês por lá. Acho que agora o Carlos entrou. Então essa é mais uma live do Esquenta Conexão. E, Carlos, você vai abordar esse assunto, né, de gestão de riscos, de inspeção e a importância disso para os condomínios lá no evento, no Conexão. E eu queria que você trouxesse aqui para a gente um pouquinho do que você vai abordar lá. E eu aqui, como síndica, posso falar um pouco do que ter esse serviço, né, de inspeção e gestão de riscos operacionais no condomínio, porque nós, inclusive, nos conhecemos por causa desse trabalho que você executa, né? Então, conta aqui pra gente um pouco de como que vai ser essa palestra, fala um pouco da importância dos síndicos e dos condomínios se atentarem para essa parte da inspeção e da gestão de risco nos condomínios. Tá, bom, primeiramente, desculpa aí, pessoal, o equívoco aí de entrar na internet. Eu não sei o que está acontecendo, alguma coisa está acontecendo aí para a gente não conseguir se conectar. Mas, enfim, a ideia hoje aqui é só dar como a Catarina fala, é um esquenta, não vamos entrar em detalhes. Quem quiser saber detalhes vai ter que participar do grandioso evento aí do Síndico Net, né, em abril. A ideia, então, é levar para os síndicos nesse evento, Catarina, a importância, né, de eles estarem trabalhando a cultura, né, de mitigação de risco, identificar, mitigar, né, trabalhar com plano de contingência. Isso aí você conhece muito bem, porque você, como você comentou, você é síndica e você entendeu a necessidade, né, de ter um plano de contingência no seu condomínio por situações que possam acontecer a qualquer momento no condomínio, né? Então a ideia é levar nesse evento, é claro, com um pouco mais de propriedade, colocar exemplos, colocar o síndico em situações para ele começar a ter um entendimento diferente da gestão atual, né? Ter uma percepção um pouco maior, a gente vê diariamente as coisas acontecendo nos condomínios, né, nos estabelecimentos mesmo comerciais. Os riscos eles estão em todos os lugares. Então, o que precisa é trabalhar essa questão dos riscos para que cada vez mais os síndicos possam estar, vamos dizer assim, cada vez mais tranquilos, né? Sim. Você falou que vai trazer casos reais para o evento, Carlos? Conta como é que vai ser isso. Eu quero levar algumas situações assim, mostrar para os síndicos, né, algumas situações em que poderia ser identificado, né, como identificar, porque assim, existem riscos e eles não são visíveis, né, e eu quero abordar isso lá
e quero que eles entendam quais são alguns desses riscos invisíveis que eles não conseguem enxergar e que não depende deles, depende de fatores externos, de profissionais externos, né? Alguns ele consegue enxergar, então ele consegue mitigar. Alguns, mesmo ele enxergando, ele vai precisar de uma consultoria, né, para entender esse risco, como eliminar esse risco. Então a ideia é essa nesse evento, mostrar algumas coisas colocar eles na situação. Legal. E aí eu acho que eu até posso contar um pouquinho da minha história, né, Carlos? Pode, claro. Como que a gente se conheceu, né? Eu Exato. assisti uma palestra do Carlos num evento que teve aqui do nosso amigo Fábio Quintanilha, né, aqui em São Paulo. E aí depois do evento eu fui conversar, né? Eu e o Carlos fomos lá trocar uma ideia. E eu estava numa transição aqui no meu condomínio de profissionais, porque a gente fez implantação da portaria remota, coisa de 1 ano. E o meu zelador na época, ele estava fazendo uma transição de carreira, né? A gente fez tudo muito bem combinado e ele está seguindo uma outra carreira. Agora ele fez uma faculdade, não está mais seguindo no segmento condominial. E uma coisa que o Carlos falou que me mexeu muito comigo foi a questão do zelador que tem todas as informações na sua cabeça, mas não tem isso documentado. E era exatamente essa a minha situação. Dali a alguns meses. A gente se conheceu, Carlos, acho que tem 1 ano mais ou menos, né? Eu acho que foi no começo do ano passado. Sim. E aí a gente marcou essa conversa, né? E trocamos ali uma ideia. E aí você veio aqui no meu condomínio e fez esse trabalho que foi fazer uma inspeção super completa, né? Eu nem sei se o nome que você usa é exatamente inspeção, mas você fez uma vistoria, um mapeamento de todas as Isso. situações de risco que o prédio tinha e que os funcionários sabiam de cabeça, mas a gente não tinha isso documentado, não tinha um plano de ação, um documento para que qualquer pessoa, no caso, outros funcionários ou pessoas do conselho, até porque não é um documento que a gente distribui para todo mundo, porque tem informações ali que são muito restritas, são sigilosas e tal. Sim, E é aí isso eu mesmo. queria até que você contasse um pouquinho aqui. Eu não sei se você vai lembrar de como foi a inspeção aqui no meu Claro, prédio, né? claro que eu Mas eu lembro. acho que para o pessoal, vai trazer um pouco desse gostinho da coisa na prática, né? Vamos separar então duas coisas. Primeiro, o trabalho de contingência, eu uso a nomenclatura de mapeamento. E para avaliar os riscos, análise de risco. Então, análise de risco é uma vistoria onde você faz o levantamento das probabilidades de não conformidades que o condomínio tem e gera um relatório para o síndico trabalhar essas não conformidades e irregularidades. O mapeamento ele vem no sentido de o quê? Como funciona o condomínio? Como você muito bem colocou, eu sempre uso o termo que o condomínio não pode ser refém de ninguém, seja do zelador, do manutencista, de quem conheça bem as instalações do condomínio. Hoje, o maior problema do condomínio é quando acontece alguma coisa e o síndico acha que os funcionários estão preparados, que eles têm conhecimento das instalações, e ele só vai ter entendimento que ele não conhece quando acontece alguma coisa. Então, aí eles correm para me ligar, Carlos, eu preciso fazer o trabalho, preciso fazer o levantamento. Não, o síndico tem que entender isso antes. Foi o que aconteceu com você, Catarina, como síndica, né? Você, Isso. numa abordagem que você ouviu, que eu comentei, você se colocou na situação e colocou naquele momento, eu preciso disso. E a partir daquele momento que você disse, eu preciso disso, você fez aquilo virar realidade e aí foi onde nós conversamos, eu fui ao seu condomínio, nós fizemos o levantamento das suas instalações. Foi importante naquele momento identificar algumas coisas que não era de conhecimento de vocês, nós conseguimos identificar e hoje você tem ali, através de um documento, toda a parte operacional do seu condomínio. Hoje você pode trocar quantas vezes você quiser de zelador, você não depende mais de pessoas, porque você tem
a situação controlada. Muitos síndicos, é importante dizer, Catarina, que eles se apegam, às vezes, quando é um empreendimento novo, principalmente os novos, que ele tem o manual do síndico. O manual do síndico ele não traz a grandeza do trabalho de um mapeamento geral das instalações. Aquele manual que a construtora entrega é muito pouca informação, né? No manual onde esse que você tem, você identifica, você entende e você coloca aonde está, como chegar. Não adianta você ter um manual onde diz assim, ó, o registro geral fica lá no barrilete. Tem gente que não sabe o que é barrilete, como chegar no barrilete. Então você precisa ter um mapeamento onde você consiga que qualquer pessoa que tenha acesso a esse documento possa tomar uma ação numa situação de emergência. Então, o passo número 1 de tudo isso, seja uma análise de risco, ou seja um mapeamento de contingência, de emergência, é o que a Catarina, como síndica, teve naquele momento. Eu preciso disso. Eu não posso esperar algo acontecer para dizer, eu preciso. Você pensou isso antes, você trabalhou antes o seu pensamento. Então, se acontecer alguma coisa hoje, você tem uma contingência. Antes você não tinha. Você ia esperar acontecer alguma coisa, principalmente no seu condomínio, que é portaria remota, que você não tem pessoas 24 horas ali no condomínio. Sim, aí eu até quero compartilhar com o pessoal que a experiência aqui foi a seguinte: quando a gente agendou essa visita que o Carlos fez, ele ficou aqui cerca de 3 horas, mais ou menos, né? Eu fiz questão de acompanhar a visita com ele e chamei todos os funcionários que, tirando os porteiros, que na época a gente ainda estava com os nossos porteiros, né? A portaria ali continuou, mas o zelador da época, o nosso folguista, que acabou sendo promovido a zelador, e o nosso auxiliar de serviços gerais, eles foram junto com a gente, então fomos nós 4, eu aprendi um montão de coisa ali, e o Carlos já foi falando coisas que nem competiam ali ao relatório dele, mas coisas que ele sabia que precisava arrumar. Fiz um mega relatório depois e várias coisas a gente já implementou aqui no nosso condomínio. E virou um mega documento que eu compartilhei com os nossos conselheiros aqui do prédio. E quando houve a troca aqui dos funcionários, eu dei como lição de casa para eles lerem esse documento. E aí a gente está com 2 outros funcionários novos, que eu também passei de lição de casa. Então, qualquer pessoa que chega aqui para trabalhar conosco, né? Espero que em breve aí todo mundo já esteja com essa leitura super em dia, e os conselheiros também, porque é isso, pode ser que um dia eu não esteja aqui no prédio, né? E aí como que faz? Como que conduz a situação? Então eu posso Exatamente. dizer que foi um documento que trouxe muito mais segurança para a gestão e para os próprios funcionários, porque eles sabem aonde recorrer quando acontecer uma situação emergencial, né? Exatamente. E o importante é uma coisa também que vale muito a pena, independente de você ter o manual, é importante, é uma coisa que eu faço também para os condomínios, é dar o treinamento de capacitação. Então, quando você tem o manual, é importante você ter também a instrução, né? Com base no manual, com base nas instalações. Então, é pegar as pessoas, os funcionários, o síndico, até os conselheiros. Eu já dei treinamento onde conselheiros participaram e eles foram entender em loco, na situação, na prática, como funciona também o condomínio. Então, é legal você ter documento, ter a parte de treinamento também, né? Porque facilita também na hora da situação de emergência. Sim, com certeza. Porque é que nem treinamento de brigada de incêndio, né? O pessoal às vezes reclama, né, aqui no prédio, ah, Catarina, mas eu já participei no ano passado. Ah, mas estou dando a mesma coisa. Mas são informações que quando a gente está vivendo a situação, que é uma situação emergencial, onde as pessoas ficam nervosas, elas não sabem exatamente como fazer, é o treinamento repetido,
constante, relembrando, é que faz com que você tome as atitudes corretas naquela hora. Né? Então a gente sabe, né? Tantas pessoas ficam paralisadas quando acontece uma situação de emergência. Não lembra 190, né? Não lembra o telefone do bombeiro, da 193, polícia, o SAMU. Então é por isso que é importante essa repetição, essa revisão e, obviamente, que um treinamento presencial, ali junto, indo nos lugares, isso fixa muito mais o conteúdo e é um diferencial para esse profissional. Então, isso também é uma outra boa prática que a gente recomenda aqui. Você quer. Então, pessoal, Deixa eu só fazer um comentário. E eu vou te claro, fazer uma pergunta agora como síndica. Você viu esse trabalho, você viu uma necessidade, você fez, você viu esse trabalho como uma despesa ou como um investimento? eu vi como um investimento. E quando eu Então, muito. compartilhei isso com o conselho, eles também concordaram comigo. Não é algo que é baratinho, não é, porque é um trabalho customizado, super técnico, né? Então ele tem um valor agregado gigantesco e eu enxergo isso como uma prevenção, inclusive, uma medida preventiva. Eu tô te perguntando isso porque, infelizmente, a grande maioria dos síndicos entende isso como despesa. É, Infelizmente. é, Ele acha que é gasto, às vezes desnecessário, mas quando o calo aperta, aí ele vai querer investir. é. Infelizmente, tem muita gente que só resolve correr atrás quando a coisa já aconteceu. Né? Exatamente. É que nem. Já aconteceu várias vezes isso aí. Eu tive já dezenas de casos em que no primeiro momento o síndico entendeu como despesa e depois deu um problema, ele quis fazer o trabalho. Ele entendeu que era um investimento e que ele necessitava. Por isso que eu friso novamente. E a ideia é de colocar isso lá no evento. O síndico tem que entender que ele precisa. É uma necessidade realmente, é um documento que faz parte da gestão, ele tem que ser considerado de fato. E aqui, Exatamente. eu acho que a maioria do pessoal que está aqui nos assistindo, eu até abri aqui a tela aqui no meu computador, poucos comentários, a maioria aqui acho que está querendo saber mais do assunto. Então, pessoal, casos reais serão compartilhados no painel que o Carlos vai apresentar lá no Conexão no dia 20 de abril. Mas o que eu achei interessante, a Laura Gomes Ribeiro, ela comentou duas coisas aqui que eu vou ler para vocês. Olha só. O síndico do condomínio onde moro nem prestou contas ainda. Ele nem mostra notas comprovantes de gastos. Ninguém se interessa sobre o assunto do condomínio. Tudo caindo aos pedaços e os extintores todos vencidos. Então, Laura, isso a gente já dá para perceber, só por isso, não haver prestação de contas. Né? Isso daí é super grave, porque isso está no Código Civil. Né? O síndico ele é obrigado a fazer prestação de contas anualmente no condomínio. Então, uma pessoa que não presta contas, que não apresenta notas fiscais, recarga de extintor que não foi feita, né? Você diz que estão vencidas. Eu acho que esse síndico está precisando, talvez você te encorajo aí a assumir, ou pelo menos conduzir um processo de mudança na gestão do seu condomínio. Porque se nem a prestação de contas é feita, quanto mais uma gestão de riscos, como a gente está vendo aqui com o Carlos, e que é algo tão importante para um condomínio. Imagina, Carlos, extintores de incêndio sem recarga. Qual que é o Isso risco que aí isso tem, né? ele tem vários impactos, né? Esse também é um problema dentro de alguns condomínios, que às vezes um condômino manifesta todos esses problemas e os demais esperam chegar no colapso, né? Do colapso, onde não dá mais, onde a conta do condomínio está gigante, o condomínio está sendo sucateado e é que vai tomar providência. Então, uma das sugestões é faça um grupo de proprietários que têm o mesmo pensamento e partam por uma nova gestão, porque esta, pelo visto, ela está indo por esse caminho. E lembrando que um condomínio, quando ele começa a ter problema, começa a faltar manutenção, o básico, ele vai ter desvalorização. E isso é o patrimônio de vocês. Então, vocês têm que brigar por melhorias e tirar isso da frente, né? Eu já peguei
eu não sei quantos casos, mas já peguei muitos condomínios. Eu entrei para fazer a análise de risco em situações dessa situação. O síndico vem, um síndico novo, pega um condomínio nessa situação, ele se encoraja, como a Catarina falou, de pegar, vamos trabalhar, e aí sim eu entro para ajudar o condomínio a fazer um levantamento do quais são as reais necessidades, né? Porque se deixar os condôminos decidir, eles vão partir pelas benfeitorias e as manutenção sempre depois deixam para depois. Então, faça isso, não deixa isso se estender muito, porque senão pode ficar caro daqui a pouco. É verdade. Então, gente, esse aqui foi uma palhinha do que o Carlos vai falar lá no Conexão Síndico Net, que vai acontecer no dia 20 de abril aqui em São Paulo. E deixa eu ver aqui se teve mais algum comentário. Não. Eu acho que a gente então já pode ir se despedindo. Algum comentário final? Alguma consideração final, Carlos? Olha, a consideração final pessoal, aproveitem a oportunidade do evento. Não vai ser só esse tema, vão ter temas muito importantes. É um evento grandioso, de credibilidade do mercado, Síndico Net. Então aproveitem, eu acredito que ainda tem condições de vocês fazerem a inscrição, ainda eu acredito que tenha vaga. Corram atrás disso, participem e eu espero vocês lá na palestra para entender pessoalmente o conceito de gestão de riscos. Sim, o evento vai ser no sábado. O credenciamento começa às 8h20 da manhã. Começa o evento às 9 horas. E aí a gente vai ter, além dessa palestra do Carlos, a gente também vai falar sobre condomínios mistos, vai ter painel jurídico, vamos falar sobre inteligência artificial no mercado de condomínios, vamos falar sobre tecnologia e dados para gestão de alta performance, prevenção e gestão de conflitos. Vamos ter lá um painel super diferente sobre assembleias. Além disso tudo, a gente também vai ter as trilhas técnicas. E, gente, a gente está fazendo essas lives às terças e quintas-feiras aqui no mês de março, né? Sempre às 13 horas. E nessa quinta-feira, o Júlio vai bater um papo com o Robson Amushi para falar sobre os vilões na saúde mental do síndico. Então, o Amushi, para quem conhece, ele é do perfil Resiliência Humana e ele fala muito sobre essas questões ligadas à saúde mental. Então, o bate-papo vai ser também um aquece para a palestra que ele vai ministrar lá no Conexão no dia 20. Então fica aqui meu agradecimento ao Carlos por ele ter compartilhado um pouco da experiência dele, adiantar um pouquinho do que ele vai abordar lá no nosso evento. A nossa audiência aqui agradece você, nós também, muito obrigada. E para vocês que estão aqui ao vivo com a gente, muito obrigada pela participação, pela audiência de vocês. E peguem depois o link para o Conexão, que a gente vai colocar nos nossos stories, ou você pode acessar no conexão.sindiconet.com.br. Então a gente se vê na quinta-feira, pessoal. Muito obrigada, Carlos. Tchau, Obrigado tchau a para vocês, uma todos. ótima tarde. Até o evento. Tchau, tchau. Tchau.